Fala galera! Depois dos promissores do ano, chegou a hora de listar os longas-metragens que, na minha opinião, têm chances de flopar, de serem grandes fiascos. 6 filmes de terror que vão fracassar em 2024. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Assim como a lista dos promissores, essa daqui também é montada a partir de muitos cálculos e análises do mercado cinematográfico. Em algumas situações, informações de insiders também são consideradas, espiões que eu tenho por aí. Nada aqui é feito de forma leviana. Outra coisa que você precisa saber é que o fracassar do título não diz respeito à bilheteria, e sim qualidade cinematográfica enquanto arte e entretenimento. Salvo raras exceções, filmes de terror são baratos, muitas porcarias, muitas tralhas acabam faturando alto, seja por conta do marketing, seja por conta do fandom. Inaugurando a nossa lista na 6ª posição, Toxic Avenger, a refilmagem de O Vingador Tóxico. Talvez você nunca tenha ouvido falar da Troma, a produtora independente por trás de O Vingador Tóxico, mas certamente você conhece, já viu o personagem por aí, mesmo que não tenha assistido ao filme. Lançado em 1984, Toxic Avenger foi o primeiro grande sucesso da Troma e o personagem acabou se tornando o mascote da empresa. Quando as primeiras notícias sobre esse remake começaram a circular e até o Arnold Schwarzenegger chegou a ser considerado para interpretar o protagonista, eu não vi muito propósito nisso. Quem acompanha o canal sabe que eu não morro de amores por refilmagens e afins, mas nesse caso específico, onde a graça do original reside em sua tosqueira, refazê-lo, atualizá-lo para as novas gerações me pareceu algo sem sentido. Conquistar novos fãs não vai, e a chance de agradar a velha guarda é bem pequena. Com certeza absoluta, todo o politicamente incorreto presente no original não estará aqui. E se a única graça mantida for a violência exagerada, grotesca, pra mim é muito pouco. Eu cresci assistindo aos filmes da Troma, eu sei o quanto a essência incorreta, inapropriada para os dias atuais, vai fazer falta nessa refilmagem. No elenco temos muitos rostos conhecidos, o Kevin Bacon, o Jacob Tremblay, o Elijah Wood e o Peter Dinklage, que interpreta o monstrengo protagonista. Toxic Avenger ainda não tem data para estrear no circuitão americano, mas já passou numa cacetada de festivais. Só para vocês terem uma ideia, o filme está com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes e nem mesmo esse alto índice me deixou animado. Quando um estúdio segura um filme por muito tempo, depois dele já estar pronto, eu sempre fico ressabiado. Ainda mais quando se trata de um longa-metragem de terror de baixo orçamento, justamente o caso do alemão Cuco, que vem sendo vendido pela distribuidora Neon como uma viagem atmosférica de terror visualmente notável com muitas reviravoltas. Uau! Quem escreveu e dirigiu essa obra pretensiosa foi o Tilman Singer, cineasta pouco conhecido, cujo longa-metragem de estreia, chamado Luz, foi citado aqui no canal no Promissores de 2019. Pense numa decepção. E aí tem muito do meu gosto pessoal, tá? Luz foi premiado em diversos festivais. Eu é que não me empolguei com o filme. A trama de Cuco, a sinopse divulgada, é bem evasiva. Após a morte de sua mãe,
Gretchen, uma adolescente de 17 anos, vai morar com seu pai e a nova família dele num resort nos Alpes da Alemanha e, ao chegar lá, passa a ser atormentada por visões sangrentas até descobrir um segredo chocante que também diz respeito à sua própria família. É evasivo, como eu disse, embora o título cuco entregue algumas informações. O cuco é uma ave que coloca os seus ovos no ninho de outros pássaros, ou seja, uma ave parasita. Ela coloca outras aves para chocar os seus filhotes. Seguindo essa linha de raciocínio, talvez a grande descoberta da Gretchen, interpretada pela Hunter Schafer da série Euforia, é que talvez ela faça parte de uma família de aves humanoides mutantes do espaço sideral. Tomara que não seja isso. Porém, infelizmente, o teaser divulgado passa essa ideia. Cuco estreia em maio nos Estados Unidos. Lançado em 1978, Faces of Death, Faces da Morte, olha ele aqui, fez um enorme sucesso, vendendo a ideia de que tudo, absolutamente tudo presente no filme era real. O que era uma grande mentira. Naquela época, as plateias eram ingênuas, o acesso à informação limitado, e o longa-metragem virou sensação porque todo mundo acreditou que estava assistindo algo verdadeiro. A intenção da refilmagem, que será lançada este ano, é meio que prestar uma homenagem ao mockumentary setentista. A trama segue uma mulher cujo trabalho é filtrar conteúdo violento e ofensivo numa rede social tipo o YouTube. Certa ocasião, ela se depara com uma série de vídeos perturbadores que recriam trechos do filme original. Estaria ela diante de vídeos verdadeiros ou falsos? Independente da resposta, de cara a gente percebe que está diante de um clickbait cinematográfico. Não dá nem para chamar esse Faces da Morte de remake. Ele só pega o título emprestado e, pela sinopse divulgada, vai apelar para a nostalgia. Isso pode dar certo? Pouco provável, porque a nostalgia atrelada a Faces da Morte não está ligada ao seu conteúdo, e sim à época em que ele foi lançado, final dos anos 70, meados dos anos 80 no Brasil, em VHS, quando a minha geração era criança e enxergava nesse filme uma porta de entrada para um submundo proibido. Atualmente, o WhatsApp entrega coisas muito piores do que Faces of Death. As novas gerações não vão conseguir se conectar com essa obra, até porque filmes onde personagens encontram vídeos chocantes, sites proibidos, conteúdo perturbador, já foi feito, não é novidade. Sinceramente, eu não sei que nuvem negra é essa que anda pairando sobre os estúdios de Hollywood, a ponto deles decidirem macular o legado de grandes clássicos de terror. Depois de O Exorcista, chegou a vez de A Profecia. Em abril, estreia The First Omen, a primeira profecia. O título por si só já é uma comédia. A trama acompanhará uma noviça americana que vai trabalhar numa igreja em Roma e, ao chegar lá, se depara com uma conspiração cujo objetivo é provocar o nascimento do anticristo. Eu, que já assisti a Profecia e trocentos outros filmes de terror onde rolam conspirações a favor do mochila de criança, não estou nem um pouco interessado nesse prelúdio. Pra que isso? Bom lembrar que no original de 1976 é dito que o capirotinho nasceu de uma chacal, do ventre de um animal. No longa setentista, isso é apenas contado. Talvez o fascínio pelo nascimento dessa criança é que tenha instigado o surgimento dessa maldita prequela. O trailer sugere uma concepção ao modo tradicional, mas em algum momento eles terão que lidar com esse importante detalhe. A nossa querida Sônia Braga está no elenco desta bomba. Como diria a Ellen Burstyn de O Exorcista, pagando bem que mal tem, né? Ela faz o papel da freira-chefe do convento pró-mão peluda. A sua personagem, a irmã Sylvia, tem relevância na história. A 20th Century Studios está gastando um mínimo de divulgação com essa prequela,
o que comprova a minha teoria quanto ao resultado do filme. Esse aí nem Jesus salva. Outra prequel desnecessária que estreia em 2024 é Apartment 7A. Sabe de que filme é esse prólogo? Chega a me doer por dentro. O Bebê de Rosemary. Acredite, Apartamento 7A foi rodado secretamente para não gerar especulações a seu respeito. Mas, e esse é um grande mas, quando O Exorcista o Devoto estreou e veio aquela chuva de feedback negativo, a Paramount, preocupada, decidiu fazer 2 exibições testes para ver se o seu filme corria o mesmo risco de rejeição que o coleguinha O Exorcista. E aí, o que era secreto deixou de ser secreto. Um dos meus espiõezinhos compareceu a uma dessas exibições e, por incrível que pareça, ela gostou do que viu e fez elogios. Disse que o longa era tenso, com boas atuações, direção segura e efeitos visuais passáveis. Acontece que o meu espião ainda não havia assistido ao Bebê de Rosemary. Que pecado! E depois de ver o clássico do Polanski, numa nova conversa comigo, disse que, apesar de Apartment 7A ter lá as suas qualidades, era uma obra desnecessária. Desnecessária! Beleza, o tema ocultismo nunca saiu de moda. E se o filme não se prender muito ao fanservice, Rosemary's Baby é de 1968, talvez as novas gerações nem saibam que ele exista, há chances de Apartamento 7A entregar algo minimamente assustador ao grande público. A protagonista é a Julia Garner, uma jovem atriz em ascensão. Ela fez a série Ozark e também estará no remake de O Lobisomem. Para quem não sabe, o título do filme, Apartment 7A, faz referência ao apartamento do edifício Dakota, onde a Rosemary vai morar com o seu marido. Por falar em Rosemary, a personagem também estará no filme, interpretada por outra atriz, evidentemente. Essa porra tá com cara que vai direto pro streaming. Depois que a primeira profecia tomar no coco em abril, a Paramount vai se retrair e lançar esse filme direto no Paramount Plus. Anote aí o que eu estou dizendo. E no primeiro lugar do pódio, o remake de The Crow, O Corvo. O original, lançado há exatos 30 anos, 1994, se tornou um cult muito mais pela trágica morte do Brandon Lee, e isso gerou uma série de teorias conspiratórias, do que a qualidade do filme propriamente dita. E passado todo esse tempo, o longa-metragem ainda carrega esse peso de ser o último filme da promissora carreira do Brandon Lee, o filho do mito Bruce Lee, que morreu num acidente durante as filmagens. Durante essas 3 décadas que separam o original do remake, o personagem foi explorado em 2 continuações, uma de 1996 e outra de 2000, e também numa série de TV protagonizada pelo Mark Dacascos. Nenhuma dessas produções conseguiu entregar um resultado que se aproxima do chulé do original. E eu não acredito que essa refilmagem, ou melhor, esse reboot, porque o filme ainda nem estreou e já tem produtor por aí falando em franquia, fará jus à obra de 1994. Tendo protagonista essa aura sombria muito ligada ao Brandon Lee, dificilmente o Bill Skarsgård, que interpretará o personagem, conseguirá entregar uma performance que agrade aos fãs do original e encante um novo público. O Corvo era um filme de terror, tinha uma pegada sobrenatural, mas era também um filme de ação. Em tempos de John Wick, eu não consigo ver essa refilmagem encontrando seu espaço. No Festival de Veneza do ano passado, um dos produtores, o Sam Pressman, deu uma entrevista ao Deadline dizendo que o novo longa-metragem era anti-Marvel, um filme que se distanciava bastante das adaptações em quadrinhos que nós estamos acostumados a ver. Não sei se você sabe, mas O Corvo é a adaptação da graphic novel de James O'Barr. Sabe-se lá o que Pressman quis dizer com isso, mas essa sua declaração só conseguiu me deixar ainda mais apreensivo. The Crow está programado para estrear em 7 de junho nos Estados Unidos.
2 filmes que eu citei na lista de 2023 ainda não estrearam, e eu mantenho a minha posição de que eles vão flopar. Os Estranhos, remake do filme de 2008, que, pasmem, será o início de uma nova trilogia, e Salem Slot, mais uma versão do conto homônimo de Stephen King, que está pronta desde 2021 e a Warner nada de soltar. Recentemente, King foi ao Twitter elogiar essa nova adaptação e pressionou o estúdio para lançá-la. Mesmo com o aval do mestre King, eu continuo com meus 2 pés atrás. Apesar do meu percentual de acerto vir aumentando a cada ano, o algoritmo Jetro tem lá suas falhas, porque reflete o meu gosto pessoal. E o que me agrada nem sempre agrada a maioria e vice-versa. Então, não precisa ficar chateado se eu coloquei aquele filminho de terror que você vinha criando uma expectativa danada na minha listinha, ok? E como eu sempre digo nesses vídeos sobre possíveis fracassos, eu quero estar muito errado em minhas previsões. Eu valorizo o meu tempo e quero gastá-lo assistindo bons filmes de terror. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!